Boa noite. Vamos ficar em pé e abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 9, versículos 19 a 21. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Que és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Até aqui. Tem mais coisas, mas eu não vou pregar sobre as outras partes. Só vou mexer com essa parte aqui. Tá bom? Vamos orar. Vem, Senhor, se não for pela inteligência do Espírito Santo, se não for por iluminação dele, nós não entenderemos tua palavra. Ela é rica, ela é maravilhosa, ela é um mistério que o Senhor dá só para aqueles que realmente querem ouvir a verdade. Pedimos tuas misericórdias agora para mim que vou pregar, para que eu não falhe em entregar a verdade aos corações. E eu peço tua compaixão por mim, em nome de Cristo. Amém. Podeis sentar. Eu me deleito em pregar em Romanos. Talvez seja a minha carta preferida. Não porque é a carta que eu mais gosto, é porque Romanos é a carta maestra. Ela é a mais importante para você entender as outras cartas. O que é que Paulo está tratando aqui no capítulo 9? Ele está tratando de um Deus soberano. E eu gosto de pregar sobre isso. Por quê? A razão é que ele é o Deus que não faz o que eu quero. Ele faz o que ele quer. E isso é o que nós vemos nesse capítulo aqui. Ele diz: farei toda a minha vontade. O que é que Paulo está tratando aqui, queridos? A soberana salvação. Hoje nós temos, irmãos, no mundo todo, com muitas exceções, aquela ideia de que o homem é salvo porque ele tomou uma decisão. Obviamente, a gente vendo do aspecto humano, a pessoa toma uma decisão mesmo, né? Mas não olhamos que é um Deus soberano que atrai. Impressionante. Então, quando Paulo está tratando aqui, ele pega a ilustração, ele vai no Velho Testamento. Ele diz o quê? Veja, irmãos, o que ele trata da graça de Deus aqui em salvar. Veja o versículo 15, voltando aí no mesmo capítulo. Ele diz: terei misericórdia, ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Vou compadecer-me de quem eu quiser ter compaixão. Isso é o quê? Soberania. Tá? Ele usa outra ilustração que talvez boa parte não vai gostar. Ele diz a respeito, lembra de Débora, esposa de Isaac, quando ela ficou grávida dos gêmeos? O que diz? Quando aquela mulher estava lá, tá? Com as duas crianças no útero, Deus falou o quê? Amei um e aborreci do outro. A gente começa a ficar com um tipo de raiva, né? Eu vi aqui os irmãos orando, pedindo oração. Ore pela minha família, ore pelo meu pai, ore pela minha mãe, ore pelos meus irmãos, meu marido e tal, para que eles sejam salvos. Não é errado isso.
Paulo orou para Israel inteiro, para o povo ser salvo. E ele orou mesmo, não foi aquela oração simples, não. Ele falou, desejaria ser maldito de Deus pela salvação dos meus queridos. Né? Mas aqui nós estamos aprendendo, irmãos. Quem dá a salvação é Deus. Então ele chegou para aquela mamãe e falou, amei Jacó e me aborreci de Esaú. Você gosta disso? Você gostaria que Deus tocasse no seu filho e dizer, eu amei esse, mas não amei esse aqui? Puxa, que coisa, né? Ninguém gosta disso. Mas notem, queridos irmãos, nós estamos aprendendo aqui uma coisa. Deus é soberano. Ele faz o que ele quiser fazer. Então eu tenho aqui, deixa eu ver quantos, eu tenho 4 pontos aqui para pregar nesta noite. O primeiro, nós vamos ver o ponto de vista humano do homem acerca da soberania. Veja, olha o versículo 19. Tu, porém, me dirás. Por que ele está fazendo essa pergunta agora? De que se queixa Deus ainda? Por causa do versículo 18. Dá uma olhada no versículo 18. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece aquele que lhe apraz. Veja que Deus incrível. Ele diz, eu terei misericórdia de Emanuel, mas eu vou endurecer o coração de fulano de tal para que ele nunca se converta. Deus faz isso? Faz, porque ele é Deus. Quer dizer, eu vou converter Antônio, mas não vou converter José. Por que ele faz isso? Porque ele é Deus. Ele fez assim com Jacó e Esaú. Amei Jacó e me aborreci de Esaú. Vamos adiante aqui. Então, o que nós temos aqui, irmãos? Um espírito crítico. Olha o versículo 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Não é um espírito crítico da parte dos homens? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? É uma tentativa de desprezo a Deus. Veja aqui. O espírito crítico do homem nessa questão. Vamos ver aqui, irmãos. Dá uma olhada no texto. Não tire os olhos dali. Há um espírito ofensivo com respeito a Deus. De que se queixa ele ainda? Olha, está dizendo que Deus é queixoso? Não, Deus não está queixando. Deus não se queixa. Ele está falando, terei misericórdia de quem eu quiser. Ele não está queixando. Tá? Mas o homem está aqui dizendo, por que Deus está queixando? Olha, isso revela uma rebelião contra a posição divina. Tá? Então, tá bom. Se ele quiser me salvar, ele vai me salvar. Isso é rebelião. Então se ele não tiver misericórdia de mim, tudo bem. Eu vou viver do jeito que eu quero. Rebelião contra Deus. Outro detalhe. Revela também uma disposição de ataque contra Deus. Aí eu começo a inventar meu tipo de teologia. Eu começo a dizer, não, é a vontade de eu querer do homem. Deus está esperando, Deus está lá sentado no céu, esperando que fulano de tal faça uma decisão para ele. Isso é mentira. Ele é Deus. Ele que chama quem ele quiser chamar. Ele é soberano nisso. Ele é livre para isso. Você pode falar o que quiser dele. Não vai alterar o trono dele. O outro detalhe aqui, irmãos. Revela um descontentamento quanto à revelação escrita, mostrando que o homem é responsável. Está vendo? Alguns podem dizer, já que é assim, já que ele vai salvar um e não vai salvar outro, eu vou ficar do lado de cá. Eu vou também viver no meu pecado. Eu vou viver fazendo o que eu quero. Porque se Deus é assim, eu cruzo os braços e vou esperar, se ele te quiser. Isso é rebelião.
Isso é um argumento para dizer que eu quero continuar vivendo no pecado. O propósito, queridos, da doutrina da soberania de Deus é para humilhar os crentes e levar os não crentes ao pó. É para cair ao chão, reconhecendo que Deus é Deus e que eu sou um verme, que eu sou digno do inferno. E aqui não tem idade, não tem se é rico, se é pobre, se é culto ou ignorante. O homem é responsável em se humilhar perante o glorioso Senhor e não ofender a santidade divina, questionando ele. Vamos para o segundo argumento aqui. Há também o espírito crítico, um espírito enganador. Olha o que diz o texto. Pois quem jamais resistiu à vontade dele? É claro, olha, queridos irmãos, aqui está uma pergunta que merece imediata resposta. Os homens não resistem à vontade de Deus? Claro. Chama o pecador para vir na igreja, ele quer? Não. Chama o pecador para adorar a Deus como ele é digno? Não. Chama o pecador para abandonar seus pecados? Não. Chama o pecador para deixar suas pingas, seus adultérios, suas fornicações, suas mentiras, suas idolatrias? Ele quer? Não. Então ele está resistindo a Deus. Os irmãos sabem o que é resistir. Você manda um filho seu arrumar a cama, por exemplo, e ele não faz. Ele resistiu à sua vontade. Resistência é ficar assim contra Deus. Pode ver, eu não quero. Está vendo? Os irmãos lembram de Estevão, quando estava à beira de ser morto. Ele voltou corajosamente para aqueles homens religiosos, aqueles líderes religiosos de Jerusalém. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. O homem resiste? Resiste, sim, duramente. O dia todo, homens e mulheres no pecado estão resistindo a Deus. E ele pergunta aqui, quem jamais resistiu à sua vontade? Vamos então para o primeiro argumento do subargumento aqui, tá? À luz da glória de Deus, o que é o homem? Vamos examinar? A primeira coisa, quem é o homem? Quem és tu, ó homem? Veja, à luz da glória de Deus, o que a Bíblia diz? Lembra Isaías agora, Isaías 40? Quem sou eu? Seca-se a erva e cai a sua flor. Você está vendo o homem? Olha como ele é bonitinho. Olha aquela criança ali. Olha aquele jovem. Olha aquela moça bonita. Olha aquele homem culto. Aquele homem rico que ajuntou tudo. Trabalhador. O que a Bíblia diz a respeito dele? Seca-se a erva e cai a sua flor. Ele é nada. Hoje ele está imponente, bonitão, rindo, brincando, indo para todo lugar, mas de repente ele morre. É igual erva. Você passa ali naquele terreno onde ninguém tem passado, tá aquelas plantinhas ali, você vai passando, pisando, matou tudo. O homem é assim. Seca-se a erva e cai a sua flor. Vamos para outra coisa aqui. Isso à luz da glória de Deus. Vamos para a luz da justiça de Deus. O que é o homem? O que a Bíblia responde em Isaías 64, 6? Somos como o imundo. Nós somos como o imundo. Você sabe o que é isso? O que Deus está falando? O que eu sou perante o grande Deus? O imundo. Ah, mas Deus, eu faço bem, eu não faço mal, eu dou esmola, eu dou meu dinheiro na igreja,
faço de tudo, sou um bom marido. Nada disso serve, é tudo trapo. Trapo de imundície. Eu falei para os irmãos aqui, a palavra trapo, lá em Isaías, era usada antigamente, naquele tempo, para as mulheres, aquele pano no período menstrual. Trapo de imundície. Olha como Deus me trata. Eu no meu pecado. Olha onde o pecado me jogou. Me atirou como trapo. Em terceiro lugar, à luz da grandeza de Deus. Sabe o que eu sou? Olha Isaías 41, 24. Não precisa abrir. Mas eu vou mostrar para vocês. Onde ele diz para Israel: vós sois menos que nada. Agora vocês sabem o que é menos que nada? Pegue um quadro negro e pega um giz e faz o zero. Você sabe que ali é o zero. Tem valor zero? Não. Mas depois pega um pano e apaga o zero. Você sabe o que é que tem valor ali? Nada. A Bíblia diz que somos menos do que nada. Outro detalhe. A luz, olha, veja, eu mostrei para vocês. A luz da glória de Deus, eu seco rapidamente. Eu posso morrer a qualquer momento. E não vai fazer falta. A luz da justiça de Deus, eu sou como um trapo, eu sou como o imundo. A luz da grandeza de Deus, eu sou menos do que nada. E a luz da sua santidade? Aí eu ilustro. Eu vou para Isaías também, onde Isaías viu a glória de Deus. E disse o quê? Eu estou perdido. Naquele momento, quando Isaías teve o vislumbre da glória de Deus, ele diz: eu vou cair no inferno. Eu vou morrer. Eu mereço. Olha a minha boca cheia de palavrão. Eu pensei que eu era um homem bom, mas eu estou perdido. Agora, eu quero ir mais longe ainda. Eu quero ampliar essa miséria. Voltem para o texto em Romanos 9. Ampliando, vamos lá. Para discutires com Deus. Com Deus. Veja, irmãos, por que discutir com Deus? Veja, então, lembra como Jó tentou, no sofrimento dele, discutir com Deus? Jó, quando estava na miséria, perdeu os filhos pela morte, perdeu todos os bens, perdeu a companhia da esposa. Ele estava da cabeça aos pés totalmente doente. Doente na alma, doente por fora. O que ele queria, ele não estava discutindo, ele estava questionando. Ele estava querendo saber, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor matou meus filhos? Ele nem jogou a culpa no diabo. Foi porque o Senhor fez isso. Ele queria uma resposta. Aí então, quando chega no capítulo 38, Deus fala com ele: Jó, agora eu quero sentar na cadeira de um aluno, e você será meu professor. Eu vou fazer perguntas. Vai ser uma aula de faculdade. Eu vou fazer pergunta, e você vai me responder. E aí ele começa a fazer, e Jó está mudo. Ele não sabe como responder. Ele diz: quem fez isso? Você conhece isso? Você conhece a profundeza do mar? Você conhece a porta do inferno? Você conhece isso? Você conhece como os animais funcionam? Você conhece tudo? Ele nem perguntou sobre o céu, ele nem perguntou sobre as estrelas, ele só ficou aqui, na terra. Aí Jó pôs a boca no pó, disse: eu só conhecia o Senhor de ouvir, mas agora meus olhos estão ouvindo, eu me arrependo no pó e na cinza. Que és tu, ó homem, para discutires com Deus? Vamos lá. A resposta é essa: Deus não tem qualquer interesse
em explicar seus mistérios a qualquer pessoa. Ele não tem. Ele vai dizer para a irmã: você é uma serva. Fique num lugar de serva. Você está me servindo. Ele vai falar para qualquer pastor: Davi Sena, você é meu servo. Quando eu quiser tirar você, eu vou tirar. Você não tem lugar para se engrandecer. Ele falou com Pedro: Pedro, você não tem condições de ir para a cruz comigo. Eu vou sozinho. Quando Pedro tentou, ele falou: você vai me negar 3 vezes. Fique no seu lugar. Deus não está chamando o homem para ser alguma coisa. Fique como servo. Eu faço o que eu quero. Ele é Deus. Então, queridos, os mistérios de Deus estão escondidos no contexto de comunhão entre as pessoas da divindade. Agora eu quero que vocês abram. Segurem Romanos aí, capítulo 9, e vamos comigo até Mateus, capítulo 11. Olha o que ele diz, no versículo 27. Lucas 11, 27. Não é Lucas, não, é Mateus 11, versículo 27. Veja, olha a partir do versículo 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai. Ele está falando com quem? É como se ele erguesse a cabeça e começasse a conversar com a primeira pessoa da divindade. É chamado aí Pai. Está conversando com ele. Ninguém está vendo. Mas ele está falando. Ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos. O quê? Ele diz: que são essas coisas que ele ocultou? Você pergunta ao político, ele não vai saber. Você pergunta ao professor de faculdade, ele não vai saber disso. Quais coisas? Ele está falando aqui que Deus, versículo 23, do juízo de Deus sobre algumas cidades. Ele está falando de Cafarnaum, aquela cidade que ouviu e estava marcado para ser julgado. Deus não ia salvar ninguém ali. Aí, ele então chega e ora, começa a orar. O Senhor ocultou isso. Não tem de perguntar: aquele religioso ali sabe, ou aquele professor da escola. Não sabe. Não tem de perguntar ao mundo. Pergunta, sabe a quem? Pergunta aos crentes. Porque ele diz ali no versículo, olha, o versículo 25, revelaste aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Os crentes. Todo aquele que se converte a Cristo se torna, em Mateus, os pequeninos do Senhor. Em Mateus, Jesus é colocado como o filho primogênito. E toda a igreja, todos os crentes são colocados pequeninos. Lembra do Velho Testamento? Na família judaica, o filho mais velho era colocado para cuidar dos filhos mais novos. Tá? Era esperado que ele fizesse isso. O pai esperava. O filho mais velho, primogênito, governava. Aqui Jesus aparece em Mateus como primogênito. E ele chama os seus meus pequeninos. Meus pequeninos. Meus pequeninos. Sabe para quem Deus revelou? Para quem Deus mostrou os mistérios dele? Para os crentes. Agora veja, queridos irmãos, ele diz o quê? Versículo 27, aqui de Mateus. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho. Eu vejo hoje como o diabo está martelando uma divindade que parece Jesus. O Jesus de hoje tem um nariz comprido, orelha grande,
olhos terríveis. É o Jesus da nova era. Não é o Jesus da Bíblia. Ele diz aqui, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ele vai ao contrário agora. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Opa! Você conhece Cristo? Eu vejo muitos hoje brincando com o nome de Jesus em igrejas, pulando e dançando dentro da igreja. Estão fazendo um louvor para Jesus. Você sabe quem é Jesus? Isaías viu e pensou que ia cair no inferno. Se você pudesse ver o Senhor da glória, você cairia no chão duro. Você não sabe quem é o Senhor. Mas nota o final desse versículo. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Está vendo? Os mistérios de Deus estão ocultos da mente, dos pensamentos, dos mais nobres dos homens deste mundo. E Deus dá essas coisas àqueles que vêm para a igreja, que abrem a Bíblia, que querem aprender, que vêm na escola dominical, que vêm no culto à noite, que vêm aprender da palavra de Deus, que está ali querendo, Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero aqui andar contigo, porque eu vou morar contigo lá no céu. E agora, queridos, vamos para o terceiro ponto aqui, voltando para Romanos capítulo 9. A par da nossa condição. Vamos, versículo 20. Agora Paulo volta para o interrogador e diz, pergunta, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Olha que coisa. Onde chegamos? Chegamos agora a uma condição que me deixa mole, que me deixa parado, pasmado. Por quê? Deus é visto agora como oleiro. Você já viu oleiro? Eu nunca fui numa olaria, mas imagina você numa olaria, onde o oleiro está, não estou nem pensando em fábrica de tijolos, não. Naquele tempo, no meu tempo, quando eu era pequeno, lá na Bahia, panelas eram de barro. Minha mãe fez muito feijão, arroz, tá? Panela de barro. Agora imagina você num lugar desse e a pessoa modelando uma panela de barro. Um vaso de barro. Vamos pensar numa coisa mais moderna? Alguém fazendo uma jarra de barro, para você colocar flores. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Ele é o oleiro, eu sou um vaso. O que é? Agora, pense bem, você é um oleiro, e você molda ali uma panela, ou um vasozinho de colocar flores. De repente, a panela vira e olha para o oleiro e diz, por que você me fez assim? Por quê? Já viu uma coisa dessa? Pode acontecer. Mas sabe onde o pecado jogou os homens? Nessa condição. De voltar para o oleiro e dizer, por que você me fez assim? Olha, queridos, nossa condição é de um objeto. Veja o que ele diz. Porventura, versículo 20, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Mas os homens não são assim? Não sempre não estão argumentando contra Deus? Por quê? Eu não quero o Senhor na minha vida. Eu não quero o Senhor dirigindo meus pensamentos, nem meus sentimentos. Eu não quero o Senhor na minha casa, controlando meus filhos, meu dinheiro. Não. Olha o objeto no pecado falando isso. Olha como o diabo colocou nos objetos
poder para questionar Deus, discutir com Deus. A coisa ampliou hoje, porque homens estão querendo ser mulheres. Está vendo? Porque o Senhor me fez assim. Eu queria ser mulher. A mulher, por seu lado, olha para Deus e diz, eu queria ser homem. Irmãos, olha a triste condição do pecado, onde objetos questionam Deus. Ele é culpado. Ele é culpado. Eu não queria ser assim. Eu não queria ser mulher. Eu não queria ser homem. Eu não queria ter uma cor escura. Eu não queria ser branco. É o homem questionando o oleiro. Então, eu posso me ver como objeto? No pecado, não. O pecado me levantou meu nariz para que eu diga, eu que tomo conta do meu próprio nariz. Eu faço o que eu quero. Escuta, você é barro, ele é oleiro. O outro detalhe, por que ele me fez? Por quê? Porque ele me moldou quando eu estava no útero de minha mãe. Naqueles 9 meses, eu não sabia. Mas dentro do útero da minha mãe, o oleiro estava lá, moldando Davi Sena, moldando você, para a glória dele. Ele fez porque ele quis fazer. Então não questione Deus. Vendo? Eu fiz porque eu quis. Então vamos lá, queridos. Eu escolhi no pecado, não a glória de Deus, mas eu escolhi a miséria. Está vendo? Deus me fez para a glória dele. Mas agora no pecado, eu escolhi não a glória do meu Senhor. Eu escolhi a miséria. Eu escolhi dar um beijo na serpente. Eu escolhi viver para o pecado e caminhar para o inferno. Foi escolha minha. Então, o pecado me fez o que eu sou por natureza. Papai, mamãe, seus filhos vão pecar. Pecar e pecar. A decisão nossa é pecar. E não amar Deus. A nossa natureza é para pecar contra Deus. Eu escolhi, por natureza, ser assim. Então, queridos, a pergunta, por que me fizeste assim? Demonstra o quê? Desdém. Desdém. E aí o que acontece? Nós temos um mundo revoltado. O mundo querendo mudar a situação. O mundo questionando Deus. Por que aquele cara é pobre e o outro é rico? Por que um é aleijado, o outro não é? Por que um é baixinho, o outro é alto? Por que essa diferença? É questionando Deus. Veja, atribuindo a Deus perversidade. Olha que ponto chegou. E isso mostra o quanto no pecado queremos formular um paraíso no pecado. Queremos que Deus saia da cena. Eu quero, assim como Caim, nós vamos formar um mundo do nosso modo. Sai da frente. Não queremos Deus. Eu quero agora entrar para o último ponto aqui. A soberania do grande oleiro. Veja o versículo 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que lição nós temos aqui? A primeira, ele é o oleiro.
A raça é a massa. Olha, queridos, quando Deus fez Adão lá no Éden, ele pegou um barro, o barro purinho. Não tinha nenhum sinal de pecado no barro. Ele fez um homem perfeito. Quando Adão se ergueu como homem, era um homem perfeito. Significa o quê? Das mãos de Deus não sai imperfeição. Mas o que ele está fazendo agora? Cada criança, quando você nasceu, cada criança que vai nascer, Deus pega uma massa só. Uma massa do pecado. Olha o oleiro. Ele pegou da massa do pecado para fazer o quê? Um vaso para honra, outro vaso para desonra. Impressionante. Aqui ele não está mexendo com a pureza, como ocorreu no Jardim do Éden. Ele está mexendo com barro sujo. E pegando para fazer um vaso para honra e outro para desonra. Incrível. Como assim? Olhemos o texto. Que diremos? Versículo 22. Se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Agora, veja, ele faz um vaso para a glória dele, mas que glória? Um vaso para a perdição. Ele está dizendo o quê? Do mesmo barro pecaminoso, ele fez Davi. Mas ele fez como eu sou, meu jeito, minha estatura, como homem, caído no pecado. Mas ele fez para demonstrar nesse vaso a sua graça. No outro aqui ele pegou o Antônio e fez um vaso para a ira. Veja a diferença, irmãos. Aqui está Pedro, discípulo de Cristo, foi feito dele um vaso de honra. Pegou Judas e fez um vaso para a desonra. Nas duas coisas, ele está demonstrando o quê? Primeiro, um vaso para a honra. Ele está demonstrando a graça dele. Na outra, está mostrando a sua ira. E é glória para ele? É. Ele é glorificado em mostrar um vaso de misericórdia, que ele vai salvar, que ele vai estender a mão, que ele vai purificar seus pecados e dizer, esse é meu. Ele fez assim com Pedro, ele fez assim com Paulo, quando Paulo estava perseguindo a igreja, quando Paulo estava querendo matar os crentes, ele disse, esse é um vaso meu, que eu escolhi para ser útil na obra, um vaso de honra, um vaso da graça de Deus. Já outro, ele pega Judas, ele pega um Herodes, ele pega um Pilatos, para ser um vaso da sua ira. E em tudo ele é glorificado. Eu quero que eu vou questionar então? Vou questionar meu Deus? Não. Ele é Deus. Ele faz o que ele quiser fazer. Ele fez vasos para a ira dele. E quando chegar naquele grande dia, ele vai levar os anjos, ele vai levar os santos de Deus no lago de fogo e olhar de longe. Está vendo aqueles lá que estão gritando e gritando horrores para todos sempre? Esses são vasos da ira que eu fiz para a minha glória. Olha, queridos, e ele vai então mostrar a grandeza da glória dele, do céu, do universo, a herança dos santos em Cristo, para os vasos de misericórdia. Então, ele faz o que ele bem quiser fazer. E o vaso para a honra. O que vai acontecer com o vaso para a honra? Será levado à humilhação. É por isso que eu prego esse evangelho aqui. Vocês querem se converter a Cristo? Se humilhem. Caia no pó.
Baixe a cabeça, curve, confesse os seus pecados. Quem sabe Deus vai ouvir? Quem sabe? Nem todo homem que se humilha, Deus salva. O rei Acás se humilhou quando soube que ia morrer pelo que ele fez. Mas mais tarde Deus tirou a mão, ele voltou ao que era. Alguns, entretanto, quando se humilham, Deus chega. Não espere ficar doente. Não espere a hora da morte chegar. Não. Se humilhe. A Bíblia ordena a todos, homens e mulheres, caiam perante o rei. Vasos de ira. Ah, mas será que ele vai me salvar? Se humilhe. Porque quando ele lhe salvar, você vai ver que você é um objeto de misericórdia. Ele estendeu sua mão para me salvar. Ele fez assim com Paulo, quando estava entrando com todo o desaforo em Damasco. Onde está esse Nazareno? Onde está essa seita? Onde estão esses seguidores? Eu quero pegá-los, levá-los para a prisão, matá-los. Tombou, cego. Deus pegou esse vaso, jogou ao pó, para trazê-lo à misericórdia. E ele tem o vaso para a desonra, que seguirá o pecado. Vamos voltar para Provérbios, no Velho Testamento. Provérbios 16, versículo 4, onde diz o seguinte. Provérbios 16, versículo 4, diz o seguinte: o Senhor, espero que vocês tenham achado, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso, para o dia da calamidade. Está vendo? Escute, ele salva quem ele quiser salvar. Escutem, nós falamos tanto do diabo, né? Mas nos planos eternos de Deus, ele é um lavador de prato na cozinha do Senhor. No final ele será jogado no lago de fogo. Você fala dos demônios, mas eles trabalham para fazer a limpeza no quintal, por assim dizer, de Deus. No final serão jogados no lago de fogo. Deus tem os seus instrumentos, queridos. Judas foi preparado por Deus para trair Jesus e traiu. Fez o trabalho perfeito, depois jogado à perdição eterna. Vasos da ira. Eu vejo milhares agora brincando com o pecado. Ouve a palavra de Deus, mas não quer atender. Ah, seja assim. Está brincando? Nada muda o trono. Ninguém mexe com o trono de Deus. Nós podemos mexer com o governo. Nós podemos dizer, abalar o governo Bolsonaro, outro qualquer governo. A morte vem, a doença vem e abala os governantes. Abala um homem rico, milionário. Mas o trono de Deus não, é inabalável. Ninguém pode abalar. Tudo está funcionando para a glória dele. Ele é o oleiro. Então tem os vasos da ira e os vasos de misericórdia. Agora, eu quero perguntar, você é um vaso da ira ou um vaso de misericórdia? Eu posso responder. Se você está vivendo no pecado porque gosta daquilo, pode ter certeza. O seu pecado não vai mexer no trono de Deus. Você vai ver que no final você será jogado no fogo eterno. E que sabe quem vai ser glorificado? Deus. Ele é Deus na ira dele. E ele é Deus no amor dele. Agora, se você se humilhou, querendo a salvação, ó Deus, eu não aguento viver mais assim. Eu estou vivendo nos meus pecados.
Eu não posso suportar mais. Eu quero ter o perdão. Eu quero que o Senhor purifique a minha alma. Esse é um vaso de misericórdia que o Senhor chega. Mas Ele tem prazer. Ele desce do trono dele para conversar com um pecador assim. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, Pedro abriu o livro de Joel e expôs ali o que Deus ia fazer, como foi que ele no tempo certo mandou o filho dele. Aí ele foi direto aos pecados daquele povo. Fazia pouco tempo atrás, poucos dias, que eles estavam em torno da cruz, gritando, crucifica, crucifica. Agora Pedro está pregando, esse Jesus que vocês crucificaram, ele ressuscitou. Ele está vivo. Olha, queridos, que avivamento ocorreu. 3.000 homens se humilharam. Que faremos? Eles estavam quebrantados no coração. Que faremos? E eles se converteram a Cristo. O Espírito de Deus veio habitar neles. É isso que os homens precisam saber. Não brinque com o pecado. Eu vejo o meu povo brasileiro brincando com o pecado. Deus é glorificado em salvar. Ele é glorificado em punir os rebeldes. O reino é dele, não é dos homens. O reino é dele, não é do diabo. É ele que reina gloriosa e triunfantemente. Qual a resposta para os pecadores? A resposta está na cruz. Cristo morreu pelos meus pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então o que eu vou falar para os pecadores? Vinde a mim. Vinde. Jesus está chamando. Vinde. Vinde perdidos. Arrependei-vos. E o que eu vou falar para os crentes? Andem em santidade. Andem em santidade. Provem que vocês são do Senhor. Provem pela uma vida santa e reta e obediente. Não tente manipular Deus. Não tente trabalhar para Deus sem Ele mandar. Viva em santidade. Santidade em casa. Santidade como uma mãe, dona de casa. Como chefe de família. Santidade na igreja, no serviço. Santidade na voz. Santidade nos pensamentos, nas emoções. Tudo sob o controle do Espírito Santo. É assim que os vasos de honra, os vasos de misericórdia vivem. E sabe, quando eu entendo isto, meu cântico é diferente. Eu canto a alegria do Senhor. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Esta mensagem é para agora, para os que querem se converter a Cristo. Tem salvação para você? Tem. Como está seu coração? Está chegando a Cristo em confissão? Está chegando a Ele com todo o desejo da alma? Não está tentando brincar? Não. Não está buscando Deus para negociar com Ele, atrás de dinheiro, atrás de prosperidade? Não está fazendo isso? Está buscando coisas eternas? Buscando a redenção pelo sangue? Querendo morar um dia com Ele no céu? Então, Ele salva esse tipo de pecador.